Então, hoje, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, a gente está aqui com a delegada de polícia da Subdivisão Policial de Paranaguá, Maluá Soares, ela que é responsável pelos crimes relacionados à violência doméstica contra a mulher aqui na região. Bom dia, delegada, obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço o convite. Tá certo. Então, delegada, para a gente começar falando, um pouquinho sobre essa data, eu queria que você explicasse, comentasse para a gente qual que é a importância dessa data, como que ajuda, ter datas assim para reflexão na conscientização da sociedade. Tá. Só fazendo primeiro um contexto histórico dessa data, para o pessoal que está assistindo e ouvindo a gente entender, essa data ela é reconhecida internacionalmente pela ONU e ela foi reconhecida porque 3 irmãs foram assassinadas em 1960 durante a ditadura na República Dominicana. E foi no dia 25 de novembro de 1960. Então, por isso que a ONU reconheceu como Dia Internacional de Eliminação contra a Violência contra a Mulher. Então, em razão disso, que esse dia é reconhecido, dia 25 de novembro. E o que essa data traz? É sempre importante essas datas simbólicas de enfrentamento da violência contra a mulher para reforçar o compromisso que toda a sociedade tem de repensar sobre esse problema. Porque é um problema que existe. Eu que trabalho com isso diariamente, eu sei o tanto de casos de violência contra a mulher que existe. Então, é importante para a sociedade repensar, para haver políticas públicas relacionadas a esse tema e, principalmente, que eu acho que é o mais importante, para encorajar as mulheres a denunciar. Porque muitas ainda não têm coragem de denunciar sobre esse assunto. Delegada, muito importante, eu acho que você falar isso sobre a importância da data e trazer o ano, porque 1960 foi ontem. Então, em tanto tempo de humanidade, só agora há pouco as mulheres tiveram o direito de reclamar quando apanha, o direito de ter voz para que ela pudesse buscar socorro, e a palavra é essa mesmo, quando ela é agredida ou ofendida de alguma forma. Então mostra o quanto que é recente a gente começar a ter legislações e luta contra isso, e o quanto que é antiga a violência com a mulher, né? Com certeza. Eu acho que assim, aqui no Brasil, a Lei Maria da Penha, ela já trouxe vários avanços, coisa que a gente não tinha antes. A Lei Maria da Penha é de 2006. Não tem tanto tempo assim, né? Muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Você imagina, 2006, a gente começou a ter um mecanismo jurídico para poder coibir esse tipo de violência. Isso, que é algo que já existe há muitos anos, né? Sim. Mas ela trouxe diversos avanços. E, para mim, eu acho que o avanço principal é a questão das medidas protetivas de urgência. Porque hoje em dia não precisa mais de um processo judicial, da instauração de um inquérito policial, de comprovar de forma cabal mesmo que aquela mulher está sofrendo algum tipo de violência dentro de casa para ser concedida a medida protetiva. Hoje em dia ela vai lá na delegacia, ela relata o que está sendo, a violência, que ela vem sofrendo ali. O juiz ele analisa, mas só com a palavra da mulher já basta para a concessão da medida. Então, a palavra da mulher tem peso nesse caso, tem relevância. Então, só com a palavra dela já é concedida a medida protetiva, o que eu já acho que é um grande avanço. É claro que existem muitos casos ainda, infelizmente, de descumprimento das medidas, mas isso já é um avanço porque já afasta o agressor de dentro de casa. Então, só com a medida protetiva, aquele agressor ele já é obrigado a sair de dentro de casa, ele já é obrigado a se afastar da mulher, ele não pode manter contato com ela. Então, isso já é um grande avanço que a gente tem na nossa legislação hoje. Delegada, e quais são os tipos de violência contra a mulher mais comuns aqui em Paranaguá e no litoral? Olha, só fazendo assim, só para explicar de maneira breve aqui. Existem basicamente 5 tipos de violência, tá? Que estão previstos, inclusive, na Lei Maria da Penha, tá? A primeira é a violência física, tá? E aí os crimes relacionados à violência física, lesão corporal, vias de fato e até o feminicídio, que é quando chega a forma extrema, que aí é o feminicídio. Tem a violência psicológica também, que é a violência mais comum que tem, e muitas mulheres não sabem que elas estão sendo vítimas de violência psicológica, tá? E é o mais difícil de provar também, né? É o mais difícil de provar também. Mas consiste em basicamente o quê? Por exemplo, qualquer tipo de dano emocional à mulher, qualquer coisa que interfere no psicológico dela, humilhações, chantagens, perseguições, tudo isso configura violência psicológica, tá? E hoje em dia a gente ainda tem um crime
que ele é recente, não me lembro de qual ano, mas tem poucos anos, que existe o crime de dano emocional, tá? Que é causar violência física à mulher. Violência psicológica à mulher, tá? Então, existe esse crime, e é o crime de dano emocional. Tem um crime de perseguição, né, que é quando a pessoa fica perseguindo a mulher, indo nos locais de trabalho dela, dentro da residência dela, procurando ela reiteradamente, sem que ela tenha vontade, né, de ver esse sujeito. Então, existe também um crime de perseguição. Ameaça, que é muito comum também, as ameaças, tá? Então, tá, violência física, psicológica, a violência sexual, também, tá? Que é qualquer tipo de relação sexual sem o consentimento da mulher. Aí entra estupro, entra importunação sexual também. O assédio. Isso, o assédio sexual. Então, são esses tipos, né, de violência sexual. Violência patrimonial também, que é dano. Chegam muitos casos na delegacia né, do sujeito quebrar coisas da mulher, principalmente celular. Chega na casa da mulher, sai quebrando os móveis, enfim, existem muitos casos de dano também de bens patrimoniais da mulher, de furto, né, furtar bens da mulher também. E também a violência moral, que é qualquer tipo de calúnia, injúria ou difamação contra a mulher. Então, são esses os mais comuns, tá? Delegada, a gente tem um ditado brasileiro que eu acho tão emblemático e tão agressivo e tão machista e mostra o quanto que a gente sempre jogou para debaixo do tapete, que é na briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? Você tem alguém que é mais fraco, digamos, fisicamente, muitas vezes, sendo agredido pelo homem que historicamente ele é quem ganha mais, a mulher foi conquistar o seu espaço no mercado de trabalho, infelizmente, muito recentemente, mas ainda assim isso fica escondido. A gente pouco vê e pouco sabe sobre os números. Queria que você relatasse um pouquinho sobre os números da nossa região para a gente poder entender o mapa dessa violência, a quantidade de agressões que passam despercebidos, né? Sim. Eu até trouxe uns dados aqui, que eu peguei. Eu tenho os dados aqui de pedidos de medidas protetivas que tiveram, tá? Do ano passado, 2023, e esse ano até o momento, tá? Ano passado, só aqui em Paranaguá, tá? Esses dados. Foram pedidas 553 medidas protetivas de urgência. Só ano passado. Isso quer dizer que 553 mulheres foram na delegacia pedir medidas protetivas. Não conta duas vezes, né? Cada vez que faz... Pode contar, sim. Porque, às vezes, a medida ela tem um prazo determinado. Então, por exemplo, normalmente dura 6 meses, normalmente. Pode durar mais, mas normalmente esse é o que a gente vê aqui é 6 meses de duração. Aí essa medida expira, ela vai lá e pede de novo, entendeu? Aí conta novamente. Mas você coloca aí, são 553. Então, no mínimo, todos os dias do ano, alguém foi lá pedir medida protetiva. Coloca assim a média, né? Sim. É um número bem... Quase 1,5. Isso, exatamente, quase 1,5. Bastante coisa. E esse ano, até o momento, né, que eu atualizei esses dados na sexta-feira, foram 503 este ano. Sim. Só este ano? Só este ano, 2024. Então, e ainda tem uns 40 dias. Ainda tem uns 40 dias aí. Né? É bastante coisa. Então, assim, ó, e para a mulher, né, Luísa? É muito importante a gente jogar luz a esse tipo de assunto para que a informação se multiplique, mas também trazer orientação para quem está em casa agora, escutando rádio e está sendo assediada, não sabe o que fazer, é dependente do esposo financeiramente, tem filhos, porque isso sempre complica, né? Às vezes está numa época da vida que tem mais dificuldade de receber aprimoramento e está mais preparada para o emprego. Então a mulher ela fica nessa situação vulnerável muitas vezes e sem saber como buscar ajuda, né? Sim. Qual que é a orientação para essa mulher que está ouvindo a gente nesse momento? Olha, a orientação que eu tenho, eu acho que primeiro, muitas mulheres, que nem você falou, muitas mulheres dependem, né, do companheiro. E isso eu acho que é um obstáculo muitas vezes para elas denunciarem. Mas o que a gente vê é que a violência, ela normalmente ela tem um ciclo, né? Ela começa com a violência psicológica. Quando chega na violência física, é porque outros tipos de violência já houve anteriormente. Então, se ela não quebrar o ciclo de violência logo no início, a tendência
é que isso evolua para um quadro mais grave. Então, quanto antes ela denunciar, melhor. E voltando aqui àquele ditado que você disse, de que em briga de marido e mulher a gente não mexe a colher, isso não existe mais. A gente mexe a colher, sim. Mas tem gente que ainda fala um absurdo desse. Sim, e inclusive até me lembrei aqui de um caso que eu atendi no plantão recentemente, só dando um recado para a sociedade, de que se eles estiverem presenciando algum tipo de violência e não quiserem se intrometer, eles podem incorrer, inclusive, no crime de omissão de socorro. Ah, então é isso. Então, assim, se você está presenciando uma violência doméstica do vizinho e você não denunciou, você está sendo conivente. Isso. Nesse caso em específico que eu estou relatando, eu me lembro que a mulher estava sendo agredida, parece, eu acho que era na porta da casa dela, pelo ex-companheiro, e estava passando um vizinho na hora e ela pediu ajuda. E esse vizinho respondeu que ele não ia ajudar porque ele não queria se intrometer na briga do casal. É complicado. Esse sujeito, ele responde por omissão de socorro, porque ele é obrigado, sim, a ajudar, né? Pelo menos acionar a polícia. Isso. Né? Hoje, se ele não quer ir lá presencialmente separar a briga, pelo menos acionar o socorro, né, das autoridades públicas para irem até o local. Delegada, né? Pegando um gancho no que a delegada está explanando agora, eu acho que é importante também a percepção da violência contra a mulher. O primeiro momento é um tapa, é um xingamento, é um gesto um pouco mais bruto do homem. Agora, as mulheres também precisam estar atentas e perceber. É o passo anterior a essa agressão que dá início, portanto, a uma vida de agressões para essa mulher que está dentro de casa, né? Com certeza. Pelo que a gente vê na delegacia, começa muito com ameaças. Ameaças de agressão, ameaças de morte, ameaça de tirar o filho, porque muitas vezes os filhos também acabam se envolvendo em toda essa violência, né? Infelizmente. Ameaça de tirar o filho, xingamentos com palavras de baixo calão, aí controle, né, do comportamento da mulher, fica limitando ela, o direito de ir e vir. Então, tudo isso é uma prévia para, infelizmente, chegar ali na violência física. Eu percebo que quando chega na violência física, é porque a violência moral já vem acontecendo, a violência psicológica já vem acontecendo, a violência sexual também, muitas vezes. Então, assim, é toda uma evolução para chegar na violência física, sendo que a mulher, quando ela percebe esses sinais, ela já pode cortar o mal pela raiz, né, e já denunciar antes, porque já facilita para quebrar todo esse ciclo de violência que ela pode vir a sofrer. O primeiro soco na parede, batida de porta, já acende o sinal vermelho ali, Com certeza. Delegada, eu também queria que você comentasse a respeito do índice de denúncias. No início, né, a senhora comentou que muitas mulheres ainda não denunciam, mas como que está a situação aqui em Paranaguá, né? Comparativamente, houve um aumento nas denúncias, a gente tem também trabalhado, né, mais fortemente a imprensa, as políticas públicas também, a gente tem a rede de proteção à mulher. Essas ações, elas têm impactado no aumento das denúncias? Olha, eu acho que tem impactado, sim. Eu não tenho índices exatos para falar de Paranaguá, mas eu até estava pesquisando no Paraná, no geral, e o Disque 180, que é o Disque, que é um canal uma central de atendimento à mulher, informou que no ano de 2024 já houve um aumento de 28,8% de denúncias em relação a 2023. Então, eu acredito que todo esse trabalho que a gente tem feito, né, as autoridades, de informar a população, de conscientizar sobre o enfrentamento da violência contra a mulher, tudo isso tem encorajado, sim, as mulheres a denunciar. É claro que ainda existem muitos casos, né, velados, que muitas mulheres ainda não têm coragem de denunciar, mas eu acredito, sim, que todo esse trabalho de explanar mais sobre o assunto, de falar mais sobre o assunto, tem feito as mulheres se encorajar de denunciar as violências que elas vêm sofrendo, sim. Para a gente encerrar nosso bloco de entrevistas, então, doutora, eu queria que a senhora deixasse, né, uma mensagem para essas mulheres que estão enfrentando alguma situação de violência, que ainda não denunciaram, para a sociedade mesmo, né, amigos, familiares, parentes, como que eles podem também colaborar? Olha, o recado que eu tenho para dar é denuncie, porque só assim que o ciclo de violência ele vai encerrar. E também para quem está perto, né? Familiares, amigos, se você está presenciando alguém, alguma mulher que está sendo vítima de violência doméstica, encoraje a mulher de denunciar. Porque realmente a gente precisa da vítima
para falar sobre o assunto. Não tem como realmente um parente ir lá denunciar por ela. É ela que tem que ir lá. É realmente ela que tem que ir lá. Então, encorajar essa mulher a denunciar a violência que ela vem sofrendo, conscientizar ela, ajudar. E mulheres também que vêm sofrendo esse tipo de violência. Denuncie, sabe? Hoje em dia existem mecanismos de proteção, as medidas protetivas estão aí para afastar o agressor de casa, para proibir que eles se aproximem e denuncie mesmo, porque só assim que o ciclo de violência vai se encerrar. Delegada, aproveitando aqui o gancho da denúncia, a gente tem visto agora, nos últimos anos, algumas inovações das mulheres agredidas. Eu acho que isso é muito importante a gente destacar aqui. Uma mulher, agora há pouco tempo atrás, ela ligou para o 190, como se estivesse pedindo uma pizza, né? E deu a entender que estava precisando de socorro. É também um jeito de denunciar. A mulher que está em casa, que porventura não consegue sair e tal, pense também num jeito, né, de denunciar de uma forma diferente. Muitas vezes ela não consegue chamar a polícia de uma forma clara, estou sendo agredida pelo meu marido e tal. Então, nesse cotidiano, né, que tente de outras formas também acionar a polícia, não só a militar, a civil, como também a Guarda Civil Municipal, né, mas denuncie. Sim, com certeza. Isso é ótimo, né, essas frases veladas assim, porque muitas vezes o companheiro está dentro de casa com ela. Sim. Então, ela tem medo, né, de saber que ela está chamando a polícia, que ela está pedindo por socorro. Então, assim, eu acho que hoje em dia existem mecanismos de proteção. E a mulher, ela tem que buscá-los. Porque é só assim que o ciclo de violência ele vai encerrar. Existe algum outro canal para denúncia além do 190? Então, o 190 normalmente é para os casos que estão acontecendo ali na hora, tá? Normalmente é de casos de flagrante. Aí já aciona a polícia militar, a militar vai lá, ela atua ali no momento da agressão, né, de qualquer tipo de agressão que a mulher vem sofrendo. Então, o 190 é para casos de flagrante. E hoje em dia também tem o 180, que é um canal de atendimento à mulher, tá? Dá para fazer denúncias anônimas lá, inclusive. E aí a mulher, ela reporta o tipo de violência que ela vem sofrendo e chega até a Polícia Civil. E dali a gente investiga o caso, tá bom? Obrigada, doutora. Delegada Maluá, delegada aqui da Polícia de Paranaguá. Doutora, antes de mais nada, agradecer novamente a sua presença aqui, parabenizar pelo seu trabalho, delegada Maluá Soares. A gente fica muito feliz, até o teu próprio cargo é algo meio novo, né? Uma delegada que luta pelos direitos das mulheres. Isso deixa a gente cheio de esperança e muito feliz com os resultados que você tem conquistado com o trabalho. A gente quer deixar o espaço aberto para qualquer informação adicional que tenha faltado aqui nessa entrevista. Muito obrigada, gente, pelo convite. E o recado que eu dou a Polícia Civil, ela se encontra de portas abertas, tá? Para todas as mulheres que quiserem ir lá, denunciar qualquer tipo de violência, solicitar medidas protetivas de urgência. A delegacia, ela funciona 24 horas. Mesmo nos fins de semana, tem a equipe de plantão lá disponível também. Então, as mulheres podem ir lá quando elas quiserem, que a Polícia Civil está disponível para estar ajudando. 8h35, nós recebemos aqui em nossos estúdios a delegada Maluá Soares, falando nesse Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Tem muito trabalho para ser feito, a gente sabe que é uma luta ainda no início, mas a gente fica muito feliz em saber que a gente teve avanços tão significativos e hoje a gente está lidando com o problema de frente. Obrigado, ótima semana. Eu que agradeço. Rede Notícias. A notícia como ela é.